E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Professor Alessandro para mais uma aula de matemática. Vamos retomar as nossas aulas para preparação para o CIMAV. Nós ainda estamos no primeiro eixo e nós vamos falar hoje sobre o descritor número 7. Vamos ver qual a habilidade que esse descritor está pedindo para a gente. Descritor número 7. Reconhecer ângulos com mudanças de direção ou giro, identificando ângulos retos e não retos. Bacana. Para a gente conseguir se sair bem nessa habilidade, a gente precisa ter uma visão clara do que é um ângulo reto e o que são ângulos em geral, tá certo? Então, vou lá numa pequena definição de ângulo, uma definição mais simples. O que seria ângulo? Ângulo é a medida entre a abertura de duas semirretas que possuem a mesma origem. Ou seja, tudo que se abre, você abrir um livro, aqui a gente está formando um ângulo. Você abrir uma porta, estamos formando ângulos. Tá, e qual vai ser a definição desses ângulos? Então, a gente vai pegar três definições muito importantes. O que eu preciso saber bem? Eu preciso saber que uma volta completa, ou seja, um giro completo, ele vai formar 360 graus. O ângulo é medido em graus? Corretamente. Então, o que acontece? Eu peguei uma circunferência completa e dividi ela em 360 graus. Imagina uma pizza. Você não divide uma pizza em 8 pedaços, 4 pedaços, mas ela é um círculo, correto? Só que nesse círculo que eu estou falando, a gente dividiu ele em 360 pedaços iguais. Então, cada pedacinho desse corresponde a 1 grau, correto? Então, quais são os ângulos principais que eu preciso entender? Eu preciso entender de um ângulo de uma volta completa, que é 360 graus. Se a volta completa é 360 graus, a metade dessa volta vai formar quanto? 180 graus. E se eu pegar essa mesma circunferência e dividir em 4 partes iguais, cada pedacinho desse vai formar 90 graus. Que também é um ângulo muito importante. O ângulo de 90 graus é um ângulo reto, que a gente vai estudar bastante nessa habilidade. Para a gente entender melhor, eu coloquei alguns ângulos que são notáveis, que é o ângulo reto, que é o ângulo que eu falei para vocês, que é um ângulo de 90 graus. O ângulo agudo, o que seria um ângulo agudo? Todo ângulo que tiver medida menor do que 90 graus, a gente vai chamar ele de ângulo agudo, ou seja, 35 graus, agudo. 70, 89 graus, agudo. Chegou no 90 graus, aí ele já recebe o nome de ângulo reto, correto? Além desses dois, a gente tem também o ângulo obtuso. O que seria o ângulo obtuso? Se ele passou de 90 graus, ele deixa de ser reto, ele começa a ser obtuso. Ah, então todo ângulo maior do que 90 graus é um ângulo obtuso? Não, calma aí. É de 90 até 179. Porque se ele chegar em 180 graus, ele tem um nome específico, que é a meia volta, né? É o ângulo raso. Tem gente que chama de meia lua. Então, essas definições desses ângulos a gente tem que saber. Ângulo reto, 90 graus. Ângulo agudo, menor do que 90 graus. Ângulo obtuso, até 179 graus, maior do que 90 até 179 graus. E o ângulo raso é só 180 graus, correto? A volta completa nós chamamos de 360 graus. Eu vou dar uma questão aqui para a gente entender melhor isso na prática. Vamos para a nossa primeira questão da aula de hoje. Há dois ângulos formados entre os ponteiros do relógio da ilustração a seguir. Quais são estes ângulos? Bacana, a gente está vendo um relógio aí. Esse relógio está marcando que horas? 10 horas, né? Correto. Aí está falando que está formando dois ângulos. Que ângulos são esses? A gente consegue observar que do ponteiro maior para o ponteiro menor, a parte de fora, ou seja, uma parte maior, formou um ângulo. E a parte interna formou outro ângulo. Tá, mas aí não tem a definição de 90, de 30, de 60. Como que eu vou fazer para calcular isso aqui? Vamos analisar um pouquinho diferente. A gente sabe que o relógio, ele vai formar uma volta completa. Então, ele formou o quê? 360 graus. Só que o relógio, ele é dividido em 360 pedacinhos, ou seja, de ângulo em ângulo? Não. Mas o relógio, ele foi dividido em quê? Em 12 partes, correto? Então, se eu pego, pensa comigo, se eu peguei esse relógio e eu coloquei número 1, número 2, número 3, até o número 12, correto? Cada pedacinho desse vai valer quantos graus?
Então, se eu pegar 360 e dividir por 12, eu descubro rapidamente que cada pedacinho desse, ou seja, cada 5 minutos desse, como se fosse no relógio, equivale a 30 graus. Correto? Então, se eu pegasse um ponteiro e levasse lá no número 3, a gente teria o quê? 90 graus. Mas o que eu preciso saber para essa questão? Que a cada 5 minutos nós temos 30 graus. Vamos voltar lá na questão, então, para a gente analisar o nosso primeiro ângulo. Então, o nosso primeiro ângulo, ele pegou lá do número 12 e foi até lá no número 10. Então, vamos contar quantos pedacinhos nós temos aí. Nós temos do 1 até o 10, nós temos exatamente 10 pedacinhos. Se cada pedacinho vale 30 graus, nós descobrimos logo que esse ângulo formado na parte de fora, essa parte maior, tem 300 graus. Qual que é a medida do ângulo completo, pessoal? Não é 360? Se eu já tenho 300, falta quanto? 60. Não precisa nem eu contar os pedacinhos do relógio, porque eu sei que quando eu somo esses ângulos, eles têm que dar 360 graus. Então, se eu já tenho 300, lá dentro, olha aí para você ver nessa parte menor. A parte menor, que é esse ângulo menorzinho aí, a gente vai ter 2 pedacinhos, cada pedacinho vale 30 graus, nós temos 60 graus. Qual que vai ser a nossa resposta correta? Letra D, 300 graus e 60 graus. Algumas alternativas aí poderiam ter sido eliminadas logo de cara, porque a gente sabe que a soma desses ângulos todos, eles têm que dar 360 graus. Então, as únicas alternativas que têm soma que dá 360 graus seria a alternativa C e D. Mas, como a gente já fez o nosso cálculo, a alternativa correta é a letra D. Entenderam? Vou dar mais um exemplo. Para a figura abaixo, em qual das opções seguintes está representada a transformação dessa figura por meio de uma rotação de 180 graus no sentido horário? Calma, vamos analisar uma coisa aí. Sentido horário. Qual que é o sentido horário? O sentido do ponteiro do relógio, né? O que eu já sei sobre o relógio? Eu acabei de mostrar para vocês na questão anterior que cada pedacinho do relógio vale 30 graus, correto? Então, ele quer virar, ele quer fazer uma rotação de 180 graus. Gente, ele vai rodar até onde? Até onde essa figura vai ter que girar? Então, nós temos opções de figura A, B, C e D. Todas elas estão diferentes da posição inicial. Então, vamos analisar o seguinte. Das opções que eu tenho, se eu girar 90 graus, ou seja, se eu girar ela lá para o número 3, seria a minha alternativa B. Mas o que o enunciado me pede? Ele quer uma rotação de 180 graus. Então, se até o número 3 eu girei 90 graus, onde que vai dar 180 graus? Então, eu teria que girar essa figura totalmente ao contrário. Então, ela teria que girar lá para o número 6. Onde ela está girada para o número 6? Vamos analisar, então. Então, eu tenho a alternativa A, que não corresponde, o que eu preciso. A alternativa B, que seria um giro de 90 graus, que não é o que o enunciado me pede. A alternativa C também não corresponde, porque eu sei que a minha figura tem que ficar em pé. A alternativa correta seria a alternativa D, ou seja, essa figura iria sofrer um giro de 180 graus, um giro de meia volta, correto? Vamos agora para mais um exemplo. Essa questão está um pouco mais elaborada e eu preciso que vocês prestem bastante atenção no enunciado, correto? Do Distrito Federal partem 3 voos de uma determinada companhia aérea. Foram traçados no mapa a direção dessas rotas. Sabendo que ela faz 3 ângulos diferentes com a semi-reta que tem origem DF e passa pelo ponto B, quais são os 3 possíveis ângulos formados entre as semi-retas traçadas em relação à semi-reta de origem? Vamos dar uma olhada nessa imagem aí. Temos aí um mapa do Brasil. Já identifiquei a minha semi-reta, que é a mais importante, que é a minha semi-reta de origem. Ela está lá do ponto DF dentro do mapa e ela passa ali pelo ponto B infinitamente, né? Que ela tem uma semi-reta, ela tem uma origem e seguiu em frente. Então, todo o nosso cálculo vai ser feito a partir dessa semi-reta. Na questão, fala que a gente formou 3 ângulos e nos pede quais são esses possíveis ângulos. Então, a gente vai ter que fazer uma análise, porque a gente não tem números. Então, a gente vai trabalhar em cima de hipóteses mesmo. Então, olha, nós temos um ângulo que formou de B até C, ou seja, da semi-reta B até C, ali no meio formou um ângulo. Temos outro ângulo que nós vamos ter que calcular de B até D,
e também de B até E. Então, são ângulos totalmente diferentes, tá? Vamos ver o que o enunciado nos pede, então. O enunciado dessa questão nos pede o seguinte: quais são os 3 possíveis ângulos formados entre as semirretas traçadas em relação à semirreta de origem? Então, o que a gente tem de opção? Ah, tem nomes, né? Não tem números. Está perguntando se a gente pode formar ângulo agudo, reto, obtuso. Certo, agora já ficou bem tranquilo. Então, vamos lá. O que eu sei sobre os ângulos? O que eu falei com vocês? Se o ângulo ele tem 90 graus, ele é um ângulo reto. E se ele tem menos de 90 graus? Ele é um ângulo agudo. Então, o que eu já sei de cara aí? Porque aí a gente não formou um ângulo reto. A semirreta C, ela tem uma queda para o lado direito, ela não está reta. Então, eu sei que isso aí é um ângulo agudo. Eu sei quantos graus exatamente? Não sei. Mas eu sei que é um ângulo agudo, porque ele não formou um ângulo reto com a semirreta B. Correto? Vamos analisar, então, o nosso próximo ângulo. O nosso próximo ângulo, eu vou esquecer a semirreta C e vou analisar essas 2 semirretas que eu tenho, que é a semirreta de DF a B, que tem essa abertura, até o D. Então, certo. Vamos ver esse trajeto aí. Eu sei que não é um ângulo agudo, porque ele não é menor do que 90 graus. Mas será que ele é um ângulo reto? Também não, né, pessoal? Ele não está seguindo em linha reta. E, nesse caso aí, o avião pegou uma rota um pouco mais para a esquerda. Ou seja, ele abriu um pouco mais para a esquerda. Ou seja, ele saiu do ângulo reto. Depois do ângulo reto, antes de chegar no ângulo raso, nós temos qual ângulo? Ângulo obtuso. Então, eu preciso saber bem isso, né? O que é um ângulo agudo, o que é um ângulo reto e o que é um ângulo obtuso. Então, já descobri 2. Nós temos um ângulo agudo, um ângulo obtuso. Para a gente analisar o nosso terceiro ângulo, nós vamos pegar também como origem DF, que passa pelo ponto B, e vamos analisar em relação à semirreta E. Então, esse ângulo aí, se a gente for analisar, ele é um ângulo bem maior do que os demais, e ele não é um ângulo agudo, porque ele passou do ponto reto que a gente precisava, né? Só que ele também não chegou no raso, ele não chegou nos 180 graus, ele não deu a meia volta toda. Se ele tivesse seguido do DF uma linha reta, no sentido ao contrário do ponto B, ele teria chegado no raso. Mas não foi o que aconteceu. Então, eu descubro então que ele também é um ângulo obtuso. Ele é maior do que 90 graus, mas ele não é um ângulo raso. Então, nós temos o quê? Um ângulo agudo e 2 ângulos obtusos. Onde que nós temos essa opção? Opção letra C. Agudo, obtuso e obtuso. Compreenderam? Então é isso. As definições que a gente precisa para esse descritor sobre ângulos é a gente entender esses ângulos principais e essas nomenclaturas que são dadas para alguns tipos de ângulos. Espero que eu tenha conseguido ajudar vocês com essa aula de hoje e não perca as nossas próximas aulas para que a gente fique mais atenado sobre os descritores da prova do CIMAV desse ano. Tá certo? Espero que tenham gostado.